Sobre os frechais, podem existir tesouras ou treliças também, pode ser um outro nome, que seria esse elemento aqui. E um método que eu acredito que é o mais simples para modelar esse objeto seria indo aqui no pavimento cobertura, onde ele vai ficar. Nós vamos clicar 2 vezes sobre a ferramenta objeto. E aqui no campo de busca, nós vamos buscar a treliça. Vão aparecer diversos tipos de treliças e aí você escolhe o mais parecido com o do seu projeto. No caso, essa treliça Howick, ela é muito comum e é o que eu vou usar no exemplo. Então, você seleciona ela, faz as configurações, coloca no vegetal correto, ok. Com um clique você criou ela. E depois é só uma questão de posicionar. Então, eu vou posicionar ela aqui e ela já vai aparecer lá no meu 3D. Ok, essa foi a nova treliça que eu criei. E para ver as configurações, então, a gente pode vir aqui no corte, que aqui fica um pouquinho mais claro, tá? No caso, no método que eu usei para criar essa treliça, as 2 medidas mais importantes, ou informações, dados mais importantes, foram a largura, o vão que ela está vencendo. Então, eu posso vir aqui com a ferramenta medir e extrair essa medida que vai ser inserida ali nos dados, né, nos parâmetros. Então, eu tenho uma largura de 476 e o ângulo, que é o mesmo ângulo da cobertura. Então, eu cliquei na cobertura e peguei o ângulo, só que eu tinha que pegar ele em graus, tá? Que é esse ângulo aqui. E aí, depois que eu fui lá criar, né, quando eu fui criar a minha treliça, ou tanto pode ser antes ou depois, né? Aqui nas configurações, eu pedi que as dimensões que eu usaria como referência seria, então, aqui largura e ângulo. Então, a largura, que é aqui em cima, 476, e o ângulo, que é o mesmo ângulo do telhado, tá? Que no meu caso é 20,81. E aí nós seguimos em frente. Outros elementos que a gente pode definir é o número de divisões. Aqui eu coloquei 4. Isso significa que nós vamos ter 4 espaços aqui entre, né, o início e o fim da treliça e os elementos verticais. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. O tipo de fim, que é essa terminação, tá? Você tem diversos tipos de fim. O padrão que veio é o horizontal, que fica com um ângulo bem fechado aqui, né? Bem agudo. E nesse caso não é muito usual isso, né? Porque é bem complicado de construir. Então, o que a gente costuma ver é algo chanfrado, um corte vertical. Aqui a saliência, se você colocar uma saliência, significa que essa peça aqui do topo, né, da treliça, ela vai continuar, tá? E aí vai fazer um balanço, e o balanço com a dimensão que você colocar aqui. Essas alturas, tá? São dessas peças que compõem a treliça. Então, a altura, por exemplo, esse 11 é a altura dessa viga aqui de cima, tá? E aí é só você ir testando e ajustando e dando ok, vendo os resultados para ficar de acordo com o seu projeto. Aqui na parte de representação 2D eu sugiro que vocês deixem o eixo desligado, porque ele polui o desenho desnecessariamente. E aqui vocês podem escolher o material. Então, a princípio, esses seriam os dados, as configurações básicas para vocês resolverem a maior parte dos casos.